gente, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar nossas resoluções da Federal do Rio Grande do Sul. Agora a gente está na questão 21 da prova de 2023. Batendo o olho na questão, não tem nenhuma grande dica de qual é o assunto tratado, né? Não tem imagem, não tem nada. Mas lembra daquela leitura dinâmica que a gente faz procurando as palavrinhas que indiquem qual é o assunto que se trata? Quando a gente faz essa leitura assim, olhando por cima o enunciado, a gente encontra a expressão coeficiente de dilatação térmico. A hora que a gente lê coeficiente de dilatação térmica, automaticamente a gente tem que pensar, olha, é um exercício de termo, mais especificamente de dilatação térmica. E a hora que a gente lê isso, o que a gente tem que pensar já? Olha, o que a gente sabe sobre dilatação? A gente sabe que quando as coisas esquentam, elas expandem. Se fosse resfriado, elas diminuiriam de tamanho, né? A gente sabe que existem basicamente 3 tipos de dilatação que a gente normalmente usa nesse tipo de exercício: a linear, a superficial e a volumétrica. Então, tudo isso tem que vir na nossa cabeça automaticamente a hora que a gente percebe que questão que é. E aí, se isso não estiver vindo automaticamente na sua cabeça, no final do vídeo eu vou deixar indicado um outro vídeo teórico com todos os detalhes dessa parte. Aí você pode assistir ele com muitos detalhes, fazer um resuminho e isso vai te ajudar a lembrar num próximo exercício parecido com esse que você vai resolver. Inclusive, vou deixar indicado também lá no final um próximo exercício nesse estilo, mais ou menos, né, parecido com esse, caso você queira treinar para ver se você entendeu a ideia ou não. Mas já vou avisar que esse exercício aqui, ele é um pouquinho desafiador, principalmente no final. Mas ele vai ser divertido, então pode continuar assistindo que vai ser divertido. Então vamos lá, a gente já sabe do que se trata, agora a gente vai ler o enunciado e a gente vai ler já anotando os dados importantes que ele for falando. Então, muita calma nessa hora. Sejam 2 bastões, A e B, feitos de materiais diferentes. De metais diferentes. Ok. Seus coeficientes de dilatação térmica linear são tais que o coeficiente de A vale o dobro do coeficiente de B. Tá, então a gente já tem uma informação aqui. O coeficiente de dilatação linear é o que a gente chama de alfa. Então, ele falou que o alfa do A vale o dobro do alfa do B. Ele não falou o valor, mas ele falou uma relação entre eles. Então, a gente já pode anotar isso. Alfa do A é igual a 2 vezes o alfa do B. Inicialmente, A e B têm o mesmo comprimento. Mais uma informação para a gente anotar. O comprimento inicial do A e do B são iguais. Então, o L0 do A é igual ao L0 do B. Continuando. Após sofrerem simultaneamente o mesmo aumento de temperatura, então mais uma informação para a gente anotar, o quanto variou a temperatura do A é igual ao quanto variou a temperatura do B, e a variação da temperatura é o que a gente chama de delta teta. Então, delta teta ou delta T, o que você gostar mais. Eu gosto mais de teta porque a gente não confunde com o tempo. Então, a variação da temperatura do A, o delta teta do A, é igual à variação da temperatura do B. Essas são as informações que a gente tem, mas a gente ainda não sabe o que a gente quer calcular. Vem na última frase ali do enunciado, na última parte, né? Não é nem frase. Aí ele fala assim: a razão entre o novo comprimento de A e o novo comprimento de B será... Então, a gente quer saber a razão, quer dizer, a fração, a divisão, entre o comprimento final do A e o comprimento final do B. Isso é a nossa interrogação. Então, anotei ali também com a interrogação na frente pra gente lembrar. Tipo, tô resolvendo, esqueci o que eu tô fazendo. Vou olhar ali na interrogação, eu sei o que eu tô fazendo. Certo. Então, como é que a gente vai resolver isso? Aparentemente, ele não deu nada, né? Tipo, não deu número nenhum, ele só deu umas relações entre as coisas. Parece muito distante ainda da realidade. Então, vamos tentar situar o que tá acontecendo. Uma coisa que é muito importante na resolução dos exercícios de física, que eu falo constantemente aqui e nas minhas aulas presenciais, é que a gente precisa imaginar o que tá acontecendo. Então, o que eu tento fazer nos slides aqui constantemente é trazer imagens, animações, coisas que ajudem vocês a entender o que é esperado que vocês imaginem. Então, vamos lá. A gente está falando de bastão. Então, vou desenhar uma tentativa de bastão, uma barra. Essa barra tinha um certo comprimento inicial, que seria um L0. Aí. Vou desenhar um geral e depois a gente vai analisar o que vai acontecer com A e o que vai acontecer com B. Tá? Então, esse comprimento inicial corresponde a uma determinada temperatura que ele estava lá no começo, um θ0. Então, quando a gente tinha temperatura θ0, o tamanho desse bastão era L0. Aí, aumentou essa temperatura, então esquentou. A hora que esquenta, ele dilata. Então, a hora que a temperatura muda de θ0 para θ, o comprimento dessa barra também vai aumentar. Fiz de outra cor só para dar uma ênfase aí, mas lógico que ele vai aumentar da mesma cor, né, gente? Então, a gente tem um aumento, que é o que a gente chama de ΔL. Aí, essa barra ficou maior. Então, qual vai ser o tamanho final dessa barra? Vai ser o tamanho que a gente tinha no começo, mais o quanto ela aumentou. Então, vai ser L0 mais ΔL. Esse é o L final. Certo? Então, o que a gente quer analisar é o L final do A dividido pelo L final do B.
Mas a fórmula que a gente tem não é do L final especificamente, né? A fórmula que a gente tem para dilatação térmica, linear mais especificamente, é que o ΔL é igual ao L0 vezes o alfa vezes o Δθ. Ou seja, a variação do comprimento desse bastão, dessa barra, é igual ao comprimento inicial dela, vezes o coeficiente de dilatação, que é o alfa, vezes a variação da temperatura. E aí, se a gente quer saber o L final, então a gente vai ter que pensar no inicial e somar com esse da fórmula. Só que agora a gente vai ter que situar as coisas pensando tudo em termos dessas letras que a gente tem, porque é o que a gente tem para esse exercício. Então não se apavorem, mas se vocês quiserem tentar fazer sozinhos, como eu enfatizo ali no começo, vocês podem pausar a qualquer momento e tentar continuar. Se der ruim, você continua assistindo mais um pedacinho, depois você pausa de novo e tenta fazer o resto sozinho de novo. Esse é o esquema para assistir vídeo meu, tá bom? Então, temos essa fórmula, ΔL igual a L0, alfa, Δθ. Agora eu vou aplicar ela especificamente para o A e para o B. O que vai acontecer? O ΔL do B vai ser o L0 do B, vezes o alfa do B, vezes o Δθ do B. E se eu quiser fazer isso para o A, vai ser a mesma coisa. O ΔL do A é igual a L0 do A, vezes o alfa do A, vezes o Δθ do A. Certo, mas o que a gente sabe de todas essas informações? A única coisa que a gente sabe é que o alfa do A é igual a 2 vezes o alfa do B. Então, eu posso substituir no lugar de alfa do A, 2 vezes alfa do B. Então, o ΔL do A, a gente pode escrever como sendo o L0 do A ou do B, que na verdade eles são iguais. Então, eu vou escrever um em termo do outro para a gente poder relacionar eles. Então, ao invés de colocar L0 do A, colocar L0 do B. E no lugar de colocar o alfa do A, coloquei 2 vezes o alfa do B, que era outra informação que a gente tinha. E no Δθ do A, a gente também sabia que ele era igual ao Δθ do B, então também tanto faz qual dos dois eu vou colocar. Então, como é que ficou a nossa expressão do ΔL do A? Ficou L0 do B, vezes 2 vezes o alfa do B, vezes o Δθ do B. Só que, como é tudo multiplicado, tanto faz a ordem que eu escrevo. Então, eu posso escrever o 2 primeiro de tudo. Então, ficar 2 vezes L0 do B, vezes o alfa do B, vezes o Δθ do B. E aí, o que a gente percebe nessa expressão? O ΔL do A tem relação com o ΔL do B, porque L0B vezes alfa B vezes Δθ B é justamente o ΔL do B. É a variação do tamanho do B. Então, a variação do tamanho do A é o dobro da variação do tamanho do B. O que era, de certa forma, óbvio se a gente analisasse direto, né? Porque a gente sabe que a mesma variação de temperatura, o mesmo comprimento inicial, só é o dobro do coeficiente de dilatação. Então, quer dizer que vai dilatar o dobro. Que foi basicamente o que a gente chegou agora. Então, você não precisaria fazer toda essa análise se você já tivesse pego ali do começo, que o tanto que aumentar o tamanho ia ser o dobro. Certo, mas o que eu vou fazer agora com isso, né? A gente não quer saber o quanto aumentou, a gente quer saber o tamanho final. Então, a gente vai usar a ideia da nossa imaginação, de que o tamanho final é o inicial mais o quanto aumentou, pro A e pro B, já vou substituir ali na razão para ver o que a gente manipula ali matematicamente para chegar em alguma coisa. Vamos lá. Então, eu vou substituir ali. O L do A que estava em cima vai ser o ΔL do A mais o comprimento inicial do A. E no B embaixo vai ser o comprimento inicial do B mais o ΔL do B. Agora a gente vai substituir essas expressões que eu estou escrevendo aqui do meu lado direito lá na razão que está do meu lado esquerdo. Agora eu acho que eu vou ficar na frente. Mais especificamente eu vou substituir essas duas informações que eu fiz a setinha, tá? Então o L0A e o L0B serem iguais, eu vou usar o mesmo para os dois. E o ΔLA eu vou trocar por 2 vezes ΔLB. Então, o que vai acontecer vai ser isso daqui. O L0A sobre o LA sobre o LB vai ser igual ao L0B mais 2 vezes o ΔLB, dividido pelo L0B mais o LB só uma vez. Ainda não resolveu o nosso problema, né? Porque tá muito, muito distante de uma resposta ainda. Porque as respostas são assim, ó. Igual a 2, igual a meio, igual a 1, dependente do comprimento inicial dos dois bastões, ou maior que 1 e menor que 2. Então, tá bem distante ainda. Mas essa parte do dependente do comprimento inicial dos bastões, aparentemente depende. Tá vendo que tem L0 dos bastões ali na nossa fórmula. Mas, se a gente lembrar que o ΔL tem relação com o L0, aqui da fórmula que a gente usou no começo, vou substituir ela no lugar do delta. Peraí, que eu acho que aqui pra cima não ficou na frente. Então, eu vou substituir ela aqui. O que vai acontecer? Vai ficar, ó, essa razão, LA sobre LB. Vai ficar L0B mais 2 vezes, aí no lugar do ΔLB a gente colocou L0B, alfa, ΔθB. E na parte de baixo também, era o L inicial mais o delta. Então, ficou L inicial mais o L inicial, alfa, Δθ. Tudo do B agora. A única diferença é que no de cima é 2 vezes o segundo termo e no de baixo não. Mas, se a gente colocar o L0B em evidência, olha o que vai acontecer. Coloquei o L0B em evidência tanto na parte de cima da razão quanto na parte de baixo. Na parte de cima,
o L0B vai multiplicar no parênteses 1 mais 2 vezes alfa, delta, teta. E na parte de baixo, vai multiplicar o L0B também para fora do parênteses e dentro do parênteses 1 mais alfa, delta, teta. Então, a única diferença continua sendo 2, porém, agora a gente tem os dois L's iniciais multiplicando um parênteses. Então, L0B dividido por L0B, a gente pode cortar o L0B. E aí, a gente já sabe que a nossa resposta vai ser independente do comprimento inicial, porque não tem mais comprimento inicial na nossa fórmula. Então, o comprimento inicial sumiu. Ele não vai influenciar no tamanho final das razões, né? Na razão dos tamanhos finais, na verdade. Então, letra D já não pode ser a nossa resposta. Mas a gente ainda tem algumas coisas para analisar, né? Porque não tem uma resposta que seja exatamente a expressão que a gente tem. Então, a gente vai ter que analisar a expressão para saber qual seria o valor possível para ela. Será que essa expressão pode ser igual a 2? Será que ela pode ser igual a meio? Será que ela pode ser igual a 1? A gente vai analisar todas essas coisas para ver qual, de fato, seria a resposta. Então, por que será que tem uma alternativa que fala igual a 2? Se a gente não lembrar quais são as regras pra gente poder cancelar as coisas, qual é a nossa tendência? Tipo, não temos habilidade pra cancelar coisas em frações. A gente não sabe quando é que a gente pode cortar e quando a gente não pode. Qual é a nossa vontade? A gente vai lá e corta o 1, que tem um em cima e um embaixo. A gente corta o alfa e a gente corta o delta, teta, b. Porque tem em cima e embaixo. Às vezes a gente guarda, tipo, tem em cima e embaixo, pode cortar. Mas não é tão simples assim. Se a gente achar que pode cortar, a única coisa que vai sobrar é um 2. Só que não é assim que funciona, porque a gente só pode cortar as coisas em cima e embaixo quando elas estiverem multiplicando o resto das coisas, não somando. Principalmente quando tá somando embaixo, né? Quando tá somando embaixo, as coisas são muito mais complexas. Então a gente não poderia cortar desse jeito. 2 não é uma resposta possível. Não tem como esse valor aí dar 2 e já vou mostrar pra vocês os detalhes disso. Então, 2 não é a resposta. Para dar meio, o valor de cima teria que ser menor do que o valor de baixo, né? Não dá para eu dividir um número maior por um número menor, isso dá 0, alguma coisa. E a gente sabe que o valor de cima é maior porque eles são basicamente a mesma coisa, com um 2 multiplicando uma parte do número. Então, se o 2 está multiplicando uma parte do número em cima, quer dizer que o número de cima vai ser maior que o número de baixo. Então, também não pode ser 0,5 a nossa resposta. E 1 só seria a resposta se o número de cima e o de baixo fossem exatamente o mesmo. O que também não é, porque tem um 2 lá em cima atrapalhando para não ser o mesmo, né? Então, também não pode ser 1 a resposta. A única coisa que sobra, então, é a letra E, que fala que é maior do que 1 e menor do que 2. Tá, mas o que me garante que esse número vai ser maior do que 1 e menor do que 2? Ele não deu o valor pra gente saber. Tudo bem, a gente pode testar, né? Só pra ter certeza. Então, a gente pode inventar valores aí possíveis ou impossível, sei lá, um valor aleatório que faça sentido pro alfa e pro delta, teta, b, e a gente testa quanto é que vai dar. Vou pegar 2 exemplos pra gente testar. Então, vamos lá. O que eu não posso pegar? Eu não posso pegar um valor negativo pro coeficiente de dilatação, porque coeficiente de dilatação é positivo, e eu não posso pegar um delta, teta, 0, porque aí não teria variação de temperatura e não faria sentido. O alfa também não pode ser 0, porque aí não ia ter coeficiente de dilatação, também não faria sentido. Mas qualquer outro valor que a gente quiser pegar, a gente pode, pra testar, só pra ver o que vai acontecer. Então, eu vou pegar, tipo, 1 e 10, sei lá, o alfa valendo 1 e o delta, teta valendo 10. O que vai acontecer na hora que eu substituir isso na nossa expressão ali, na nossa razão LA sobre LB? Como é que vai ficar? Então, LA sobre LB vai ficar 1 mais 2 vezes o valor que a gente inventou pro alfa, que é 1, e o valor que a gente inventou pro delta, teta, que é 10. Então, em cima vai ter 1 mais 2 vezes 1 vezes 10, e embaixo vai ter 1 mais, o 2 não tem embaixo, então vai ser só 1 vezes 10. O pontinho ficou pequenininho ali, não dá nem pra enxergar, mas ele tá ali. Como é que a gente faz essa conta? Primeiro a gente multiplica, né? 2 vezes 1 é 2, vezes 10 é 20. Então, na parte de cima a gente vai ter 1 mais 20. E na parte de baixo, 1 vezes 10 é 10, somando com 1 que tava fora, 11. Esqueci de somar em cima. 20 mais 1, 21. Então, 21 na parte de cima, 11 na parte de baixo. Se fosse 22 dividido por 11, daria 2, mas um pouquinho menos. Então, vai dar um pouquinho menos de 2. Se a gente fizer a conta, vai dar aproximadamente 1,9. Que é menor do que 2 e é maior do que 1, olha só. Vou pegar outro exemplo. Sei lá, se o alfa e o teta fossem 2, os dois valores 2, o que ia acontecer? Ia ficar 1 mais 2 vezes 2 vezes 2, e embaixo 1 mais 2 vezes 2. Vou começar em cima. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, com mais 1, 9. E embaixo, 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. 9 sobre 5, a gente consegue fazer a conta e isso vai dar 1,8, que também é maior do que 1 e menor do que 2. E aí vocês vão ver que se vocês testarem vários números, isso necessariamente vai dar maior do que 1 e menor do que 2. E aí a gente já pode marcar, então, que essa é a nossa alternativa certa, que é a letra E. Achei um tanto radical essa análise do final. Não é tão comum de aparecer em vestibulares, pelo menos dos vestibulares que analisamos aqui neste canal. Mas a parte da teoria da dilatação térmica é sim muito comum, tem aparecido inclusive muito nos vestibulares aqui de São Paulo.
Então, é um assunto bastante recorrente aí, pelo menos nos vestibulares recentes que eu resolvi aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês pensarem um exercício um pouquinho diferente, um pouquinho fora do normal, né? Faz bem pra gente treinar a nossa flexibilidade cognitiva e treinar nosso cérebro. E logo, logo a gente volta com o próximo exercício da Federal do Rio Grande do Sul. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e continue acompanhando para os próximos. Tchau, tchau, gente. Se cuida.